O novo salário mínimo terá um impacto de 4,3 bilhões para as prefeituras. Quando a gente fala do salário mínimo, a gente falou até ontem, não falou, Claré? A gente discutiu um pouco sobre a questão do salário mínimo e a gente entrou no tema sobre o reajuste pelo IPCA, e aí você está falando sobre também a questão que ele é medido de acordo também com a inflação. A inflação ela foi controlada, não teve aí um aumento e teve aí uma certa estabilidade. Porém, existe um problema. Como o governo, por exemplo, vários dos pagamentos dele são atrelados a alguns benefícios, e estes sim são atrelados ao salário mínimo, assim como as prefeituras, que tem um impacto agora de 4,3 bilhões, porque a prefeitura, muito da parte da folha dela é um salário mínimo, é um impacto absurdo. Sem um planejamento, claro, eu vou jogar essa para você, que eu quero que você fale para a Lu poder ver se sai fumaça na sequência. Mas olha só, é importante a gente falar sempre de aumento do salário mínimo sem nenhum tipo de ressalvas. Afinal de contas, a gente está dando, teoricamente, uma qualidade maior para a população de baixa renda. Mas quando isso afeta diretamente o governo, isso volta para a gente de outras formas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual seria o efeito colateral e até mesmo o efeito positivo desse aumento? Ô, Rodrigo, assim, primeiramente, eu não acredito em salário mínimo, né? Eu acho que o salário mínimo é uma instituição, vamos dizer assim, que acaba atrapalhando aqueles menos favorecidos, aquelas pessoas com menor capacitação, aquelas pessoas mais pobres. Então, assim, a gente pode gastar um programa falando sobre isso e não tem problema se a gente for gastar. Estou disposto a debater esse tema. Mas, para além dessa minha revolta, eu vou focar no que você disse sobre os custos que o aumento do salário mínimo traz para o poder público. Obviamente, se vai afetar o aumento de salário, vai afetar o poder público também. E quem que paga essa conta do poder público? Nós. Então a gente acaba entrando numa bola de neve de inflação, uma bola de neve de aumento de impostos. Eu estou sonhando com um dia em que a gente vai ver redução de impostos, mas não redução de impostos eleitoreira, tá? Redução de impostos real, oriunda de corte na máquina, né? Conseguir enxugar a máquina. E para enxugar a máquina... Poxa, nem com essa reforma tributária, você acredita nisso? Pô, você está muito Não, pelo contrário. A reforma tributária é o seguinte, gente. Nós estamos aqui desde 2018. Eu vejo muita gente que, como eu, acredita em um Estado mais enxuto e eficiente. Essas pessoas falam em menos Brasília e mais Brasil. A reforma tributária traz mais Brasília e menos Brasil. Hoje, a arrecadação federal é de mais ou menos 68%. Com a reforma tributária vai ser de 100%. Então, assim, honestamente, Rodrigo, eu falei isso tudo para dizer que se a gente quer corte real na máquina, a gente precisa de uma reforma administrativa. Isso só em Brasília. Ô, Clara, eu odeio quando eu concordo com você, com tudo que você diz, porque eu gosto de discordar. E faço coro. Inclusive, a pauta do salário mínimo já foi testada em outros países que aboliram o salário mínimo e você conseguiu, assim, um maior número de contratações, onde você deixa... Que aí, cara, também você não pode apenas criticar o salário mínimo sem trazer uma outra proposta, onde você teria uma livre negociação entre o mercado e o contratante, dando, por exemplo, o que ocorre nos Estados Unidos, que é você contratar por faixa horária, por 2 horas, 3 horas, 4 horas, e aí o próprio funcionário ele se beneficia, porque ele consegue ter vários outros tipos de emprego, onde ele consegue criar aí um formato que adeque mais à sua realidade. Mas, Lu, a gente fala que, de fato, seria fantástico a gente dar uma notícia do aumento do salário mínimo, trazendo aí uma notícia boa, principalmente para a base da pirâmide, que é o que mais é afetado positivamente no primeiro momento. Só que isso reflete, de novo, num custo absurdo dos custos públicos, das instituições, do governo, das prefeituras. E o que a Clara disse, é uma bola de neve. Você tem uma visão diferente? Eu tenho. Eu vou discordar de vocês porque vocês estão colocando como o salário mínimo e o aumento que tem toda virada de ano como o patinho feio da história. E, ao contrário do que o Claré entende, você endossa, eu entendo que no país onde grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza, o salário mínimo garante esse mínimo de subsistência para essa faixa da população brasileira.
É claro que nós não estamos fazendo aqui um foco isolado no salário mínimo. E vem toda uma questão conjuntural, porque não adianta você tirar o salário mínimo sem dar, de outro lado, em contraposição, mecanismos para que esse trabalhador tenha condições de prover as suas necessidades básicas. Então, não vamos pichar o salário mínimo sem dar solução, de um outro lado. Agora, essa questão do salário mínimo, esse reajuste, ele isolado, Rodrigo, você tem que imaginar o tanto de tributo que nós pagamos, o brasileiro paga ao longo do ano, o tanto que ele tem que trabalhar. Existe uma avaliação percentual, que eu não tenho esses dados agora, de que o trabalhador paga apenas para quitar os impostos. E o salário mínimo é apenas uma fração. 4 meses, não é? São Obrigada, mais, tá, cara. Atualiza isso aí, porque aumentou. Por então, gentileza. O que um trabalhador hoje, ele tem que trabalhar, vamos pegar para essa média estatística, 4 meses só para pagar a carga tributária. Então, o salário mínimo é uma gotinha nesse oceano, sinceramente. Então, fazendo essa análise isolada, eu entendo que tem que ser, sim, reajustado, porque não se consegue uma família sobreviver, e eu falo em sobrevivência, apenas com R$ 1.400 por mês, não. Ô, Lu, eu vou discordar da sua discordância. Aqui, Rodrigo, só o número que você pediu para atualizar, estou atualizando. São 147 dias no ano de 2023. É um absurdo isso. Então, eu, até antes de discordar da Lu, vou fazer uma pontuação, Claré, depois passo para você novamente, caso você queira a tréplica. Mas a CDL, o presidente Marcelo Souza Silva, que eu sou fã, adoro, mando um beijo para ele. Ele faz um projeto muito legal. A CDL já faz isso há muitos anos também, já é uma coisa da prática dele, que é o DLI, que é o Dia Livre de Impostos, onde exatamente no dia do ano, onde você para de pagar os quantos dias, Claré? São quantos dias? 5 meses. 5 meses. 5 meses. Então, na hora que dá lá, mas você falou em números de dias, vamos supor 173 dias, nesse dia, ele fecha, ele combina... Não, falei 147. 147 dias, obrigado. 147 dias. Então, exatamente nesse dia, eles param o comércio, fazem uma rede de colaboradores que entram nesse projeto que é o DLI, que eles começam a vender produtos livres de impostos. Para que você entenda quanto custa e o tanto que é caro e o peso do governo frente ao seu consumo. Porque as pessoas não entendem sobre imposto, Lu, principalmente aqueles que são mais informais, que eles não pagam imposto. Só que não existe aquela pessoa que não paga imposto. A partir do momento que ela colocou gasolina no tanque do carro, ela pegou um ônibus, ela pagou imposto. Ela pôs a gasolina, comprou um chocolate, ela trocou o tênis, ela comprou uma fruta, ela está pagando imposto. E o IDLI, ele mostra isso. Os Estados Unidos faz um negócio muito interessante. Quando você vai comprar um produto, na nota fiscal vem discriminado qual é o valor do produto, qual é o valor do imposto daquele estado que sobrepõe o valor do produto. E com isso, as pessoas começam a entender o peso do estado. No Brasil, existe uma camuflagem sobre isso para que as pessoas coloquem na conta dos empresários este problema. Na verdade, o empresário, assim como o trabalhador, assim como todos os nossos consumidores, somos vítimas de um país onde, muito bem o Claré falou, é mais Brasília do que o Brasil. E aí, só discordando, Lu, quando você coloca que a gente vive num país, sim, de terceiro mundo, onde as pessoas subexistem, quando você acaba com o regramento do salário mínimo, que é uma tentativa do governo tentar impor uma métrica para o mercado, você dá a autonomia para que o mercado consiga contratar mais pessoas em formatos de trabalhos diferentes. Então, por exemplo, trabalhos temporários agora, de fim de ano, vai ter inúmeras empresas que vão se beneficiar das festas de fim de ano. Ela não tem condição de contratar uma pessoa para o mês inteiro ou para um período muito longo, mas ela poderia contratar faixas horárias, para poder, vai vender mais durante um período do ano, então ela precisa aumentar um pouco a indústria, alguma coisa, e isso é impossível no Brasil. Os formatos de contratação no Brasil, eles são péssimos, tanto para o empregado quanto para o empregador, pelo fato dele engessar. O salário mínimo funcionaria muito bem num país eficiente, na minha opinião, que aí o governo poderia, sim, impor um ritmo de crescimento à indústria, na economia, e aí ele poderia até, sim, quem sabe, pensar. Mas a eficiência está longe do nosso país. Aqui a gente está discutindo
coisas. Vai ter aqui na pauta, por exemplo, um país que está com um fundo eleitoral para distribuição dos partidos de bilhões e bilhões de reais, não tem a menor capacidade de querer discutir temas relacionados à base Rodrigo. da pirâmide. Concordo exatamente com o que você está falando e acrescento um outro dado que chama-se corrupção. É isso. A corrupção é endêmica no nosso país. Então, se realmente os impostos que nós trabalhamos 4 meses, como o Claré bem salientou, ao ano para pagar, e sem usufruir mais nada, se fosse revertido integralmente em serviços essenciais em proveito da população, eu não estaria aqui defendendo que o salário mínimo para a faixa da população, segundo os dados do IBGE no Brasil, Rodrigo, 31,6% dos brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza em 2022. Estou falando de 30% da população brasileira que é considerada paupérrima. E aí eu entendo sua reflexão na medida que você quer incentivar o empreendedorismo. Excelente! Como é que a gente vai incentivar alguém a ser empreendedor se nós estamos dando programas como Bolsa Família, o salário mínimo, que acabam engessando o trabalhador dentro daquela base. Os modelos, né, de contratos. Os modelos de contrato. Você falou, queremos fazer um contrato temporário e a própria legislação trabalhista desanima o empregador de fazer aquela contratação. Mas é uma realidade conjuntural do Brasil. Isso aí, concordo. Então, nós temos que analisar o todo e não um elemento só. Mais uma vez, com muita raiva, vou ter que dar razão para o Claré, porque a gente precisaria quase de um programa inteiro para discutir esse tema. E eu gosto de fazer isso porque a gente tenta aprofundar e não falar de forma rasa. Você trouxe uma contribuição relevante, Claré também deu essa contribuição, mas Claré, eu vou te trazer um dado que eu li aqui agora no roteiro, eu fiquei assustado. Olha o peso que Minas Gerais, Bahia e Ceará possui nesse impacto. Só esses 3 estados representam 1/3 da folha do funcionalismo público, das áreas municipais. É muito, né, meu amigo? É pesado demais para a gente carregar nas nossas frágeis costas, né? E aí, meu amigo? Infelizmente, houve uma época em que multiplicavam-se municípios, né, à torta e à direita. Então, você vê, Minas Gerais tem 853 municípios, grande parte deles não se sustenta, inclusive. E assim se repete em outros estados também. O erro está lá atrás, Rodrigo. O erro está lá na Constituição, que eu sempre gosto de, antes que alguém venha, golpista, traíra, inimigo da Constituição, eu gosto de falar que o Ulisses Guimarães, né, que foi o presidente da Constituinte, da Assembleia Constituinte, falava que você pode, sim, criticar a Constituição, apontar o dedo, tentar melhorá-la. Você só não pode dar um golpe contra ela, mas você pode sim apontar os defeitos, e eu aponto esse defeito. Ela foi muito infeliz com essa divisão de município, estado e união, de forma que a união sempre está ali rica, grande, forte, e os municípios pobrezinhos, porém com grande competência de execução. Então, tem tudo para dar errado a Constituição da forma como ela é. Para o Brasil dar certo, não é só questão de cultura, não. A gente tem que começar de novo com outra Constituição. A gente já falou sobre a descentralização do poder, onde os estados e os municípios, principalmente, não deveria nem distribuir, na minha opinião, para os estados. Tinha que distribuir primeiro para os municípios, depois para os estados e depois para a União. Aí a gente teria um país decente, de verdade. Mas a gente sabe, gente, que o poder é uma coisa sedutora. E tá para nascer um governante que depois que senta naquela cadeirinha, né, Lu? Vai falar assim, tudo bem, você é altruísta, eu vou aqui diluir o meu poder com todos esses prefeitos, aí depois eu passo para os estados e o que sobrar fica para mim. Não, já fazendo um link com a pauta do fundão, nós podemos dar um exemplo de atitude altruísta, como você está falando aí, Rodrigo, da pessoa que assume um cargo público, abre mão de receber ali o seu vencimento, a sua remuneração, já que ela vai estar prestando um serviço para o povo. A gente tem atos que a gente poderia trazer para reflexão. E o problema não é só o salário, não, né? Tem os penduricários. Que no final lógico. Gente, tem uma juíza agora, você viu que eu acho que foi Paraíba. É inacreditável. Paraíba, um mês, bônus, 600 mil reais de quem tem, em tese, um teto constitucional para receber.